Amém. Hoje você vai ouvir porta, porco, o que mais? Sorte. Deus vai mudar a sua sorte hoje. Se você ali é uma bênção, um amigo de longa data, e que eu amo muito, e eu sei que ele veio trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, e ele precisa sair daqui com um milagre nas mãos também. Por isso, levante as tuas mãos na direção desse servo de Deus, abençoe ele, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela vida deste príncipe do Senhor aqui. Ele tem sido boca de Deus para a vida de muitos há tantos anos, e eu sei que uma vez mais o Senhor o usará neste altar. Ele é teu servo, tu sabes, ó Pai, cada uma das demandas que ele precisa. Enquanto ele estiver aqui cuidando da tua obra, cuida da casa dele, cuida da esposa, das filhas, dos genros, tudo aquilo que leva ao nome dele na terra, seja abençoado. Como igreja nós o recebemos como profeta nesta manhã. Abençoa ele, Pai, e usa. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte, irmão. Para Jesus, sempre o melhor. Sempre o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está com fome? Alguém está com fome? Pode se assentar. Vocês vão almoçar depois do meio-dia hoje, pode ser? Tem problema? O Bispo Maurício já me deu a liberdade de pregar até 13h. Mas eu vou pregar só até meio-dia. Tudo bem? Glória a Deus. Toda vez que começa o culto lá na nossa igreja, eu pego o Facebook e eu compartilho. Porque todo mundo fica com o celular na mão, né? Para ver o WhatsApp escondidinho, para dar uma olhadinha nas redes sociais, assim, quando dá aquela... Daí você aproveita e já compartilha o culto da igreja. Manda para os teus grupos, manda para os familiares, em vez de ficar mandando só as besteirinhas, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, florzinha, florzinha. Então você já compartilha. A hora que começar o culto aqui, daí você já deixa o celular. Já fiz isso, já compartilhamos, já, né? Mandei para os vários grupos lá, para que realmente a palavra de Deus seja divulgada. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Eu tive uma experiência com essa palavra que eu vou ministrar. Não sou o pastor Hernandes Dias Lopes, amigo do Bispo Maurício, da pastora Cida, que tem que pregar 17 vezes a mesma mensagem para ficar boa, né? É a homilética que ensina isso. Mas eu gosto de pregar mais de uma vez, ministrar as palavras que eu tive experiência, que eu fui impactado com ela. E às vezes eu fico escutando as ministrações, ouvindo, e lógico que a gente vai sendo alimentado, mas aquela que Deus te revela, aquela que Deus coloca no teu coração, essa que é o teu alimento que você deve digerir, entender o propósito, o plano de Deus para a tua vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, de poder, de amor e de equilíbrio. Esse aqui é revista e atualizada. Tem uma versão que fala: Deus não nos deu o medo, espírito de medo. Alguém tem essa versão aqui? De temor. Essa é a revista aí? Só revista. Não é Bíblia, é só revista. A corrigida. Eu quero fazer uma distinção dessas três palavras. É uma pequena introdução. Porque quando você olha a palavra covardia, a palavra temor, ela tem uma conotação positiva, diferente daquilo que é a palavra medo, falei ao contrário. O medo, ele é
positivo. A covardia, a conotação é negativa. Então, se eu chego na beira de um precipício, se eu chego na beira, eu tenho medo e eu automaticamente recuo. Esse espírito que ele está falando aqui é este medo de proteção. Agora, a covardia é quando você se esconde, quando você não enfrenta, quando você tem uma situação e você quer se distanciar dela para evitar o confronto. Na minha profissão, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com casais, faço sessões com casais. E a maior dificuldade do marido é olhar para a esposa e falar verdades que ele sente. E nós, maridos, a gente fica dentro daquela caixinha e a esposa pergunta: e aí, como é que foi lá? Daí você responde o quê? Foi bom. Você pergunta para a esposa: e aí, como é que foi lá? A fulana estava com um sapato não sei o que, estava com vestido não sei o que, estava combinando o colar dela, não sei o que lá, entrou pela porta, saiu pela casa. Nós maridos, nós temos esse medo do confronto. E aqui ele está falando exatamente disso. Você não ter medo de confrontar situações. Você não ter medo de enfrentar dentro da tua profissão aquilo que você precisa fazer. E ali ele fala, mas ele deu o espírito de poder, de amor e equilíbrio. A palavra aqui, poder, é no sentido de oposição. Quando você tem esse espírito de poder, você consegue se opor, você consegue ter uma ação interior e você consegue deter algumas coisas, algumas situações. Lógico, se fala de pecado, você vai fazer o que com o pecado? Você vai se opor ao pecado. Se você passa por uma luta, por uma prova, você vai se opor àquela prova. E Atos capítulo 2 fala que descerá sobre nós o Espírito Santo e nós seremos revestidos de dunamis, poder. Esse poder nos dá condição de termos oposição a todas as situações. A segunda palavra ele fala de amor. O amor em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele propõe que o amor é um caminho. O amor não é simplesmente um sentimento. O amor não é algo etéreo, mas o amor é um vínculo. Onde você está preso, amarrado por alguma situação. O amor que eu tenho pelo bispo Maurício, o amor que eu tenho pela pastora Cida. Nós nos encontramos uma vez por ano. Às vezes nós já ficamos 2 anos sem nos ver. Mas se perguntar o tamanho do amor, continua o mesmo. É grande. Não é assim? Você vê ele, você tem o privilégio de ter eles todo dia aqui. Eu não, né? Às vezes a gente esquece. E dentro de casa, o amor que nós temos que ter é o vínculo, o que nos une. O amor que vocês têm e eu tenho por vocês é o amor em Cristo. Nós fomos feitos irmãos em Jesus Cristo. Nós temos um vínculo um com os outros. E o terceiro, ele fala aqui do equilíbrio. Esta palavra equilíbrio é o que nesses dias tem feito falta para muitas pessoas, que é mente sã. Olha para o irmão que está ao seu lado, para ele decorar, e você fala assim: meu irmão, você precisa ter a mente sã.
Fala de novo para ele que ele não escutou. Você precisa ter a mente sã. Amém? É a mente equilibrada. Irmãos, nessa pandemia, nós vimos todo o espírito de loucura. Nós temos membros lá, Bispo Maurício, na nossa igreja, que não voltaram para a igreja. Simplesmente ficaram com medo, com essa covardia, e não querem mais estar na comunhão. Ah, mas eu estou assistindo pela internet. Ah, mas eu estou... Daí você encontra a pessoa, aonde? No mercado, na rua, fazendo compra. Mas na igreja, não. Lá é um ambiente perigoso. Porque nós precisamos de ter a nossa mente equilibrada. E esse é o contexto que eu quero falar para você. Porque daí tem 2 versículos que eu quero que você guarde. Que o primeiro é Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Já está no telão? Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Qual que é a última parte do texto? Dá para ler todo mundo no telão? 1, 2, 3. Seja fiel até a morte, e eu te darei. Quem já morreu aqui? Ah, tá todo mundo vivo aqui, né? Tem uns vivos mortos, né? De vez em quando parece uns Walking Dead na igreja, assim, né? Uns zumbizão aí. Mas todos nós estamos vivos, nós estamos com a nossa vida biológica em dia. Amém? Amém, irmão? Nós estamos vivos. Aqui esse contexto é exatamente os dias que virão na nossa vida. Salmo 139 fala que os nossos dias estão contados nas mãos do Senhor. Ele sabe o dia que você vai morrer. Inclusive, os que morreram de Covid, Deus já sabia que iria morrer. Então, nós estamos na mão de Deus. Nós estamos diante do Senhor. O nosso espírito de moderação, o nosso espírito de equilíbrio, nós temos que estar com Ele vivo na nossa vida. E daí eu estava lendo esse texto e entendendo isso, estudando isso, e veio um personagem na minha vida. Abra comigo, Jó, capítulo 42. É o clássico. Jó 42, versículo de número 12. Jó 42, versículo 12. A palavra de Deus fala assim: o Senhor abençoou ao final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. O que acontece aqui na vida de Jó? O Senhor fez o que com ele? Abençoou. Só que daqui em diante, de agora em diante, eu quero que você olhe toda a vida de Jó. Porque nós estamos acostumados a viver uma vida, como que eu vou falar? Momentânea. Nós estamos nesse mundo e tem que ser de flash. Você vai para um restaurante e você vai na comida aquilo porque é mais rápido. Você quer um lanche, você passa no fast food. Você quer entrar naquela rotina. E daí você manda uma mensagem para a pessoa pelo WhatsApp, 10 e 10,
daí 10 e 11 você já manda pontinho de interrogação, daí você já, 10 e 12 você já liga para a pessoa para ver se ela viu a mensagem. Nós queremos esse imediatismo. Só que nós temos que ter a mente equilibrada. Fala para o teu irmão aí, meu irmão, você precisa ter a mente equilibrada. Você precisa ter a mente sã, a mente curada, a mente equilibrada. Mesmo ao passar por problemas com os seus bens, seus ganhos, seu trabalho ou seus rendimentos. Jó capítulo 1, e nós vamos fazer a peregrinação de Jó. Jó capítulo 1, versículo 14 até o 17. Jó capítulo 1, 14 até o 17 fala assim: o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam no arado e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus atacaram, os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Você acha que Jó tinha pouca coisa? Ele tinha bois, ele tinha jumentos, ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha pastos, ele tinha empregados. No versículo de número 3, ele enumera: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Meu irmão, nessa pandemia, as pessoas ficaram loucas. Elas não estavam ali olhando mais para o Senhor. Elas não estavam olhando mais para Apocalipse, ser fiel até a morte. Elas ficaram ali impregnadas com essa malignidade que muitos governantes tentaram colocar na vida das pessoas. Nós somos dirigidos por quem? Por quem você é dirigido? Você tem certeza disso? Posso perguntar? Quem é dirigido por Deus aqui? Olha o que você está falando. Olha o que você está falando. Porque aqui, no versículo 1, ele fala assim: ele era íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Você serve a Deus, então você tem que ser o quê? Justo, íntegro, temente a Deus e... Ai, mas aquele bispo, o dia que ele pisou no meu, eu vou pisar no dedão dele também. A hora que eu encontrar esse bispo na rua, bispo Maurício. Não é assim que muitas vezes o nosso coração age? Não é assim que às vezes a gente quer fazer? Nós queremos exercer a vingança. Nós queremos. A hora que o meu marido chegar em casa, mas ele vai ouvir umas coisas que eu vou falar para ele. Marido, quando a minha esposa chegar, ela vai ver. Comeu do meu pirão, vai comer do meu cinturão. Nós entramos nisso e nós esquecemos do equilíbrio. Nós esquecemos que nós temos que ter uma consciência espiritual. Qual que é a consciência espiritual? Eu gosto muito de Davi. Davi,
Ali em 2 Crônicas, capítulo 29, 11 até o 13, ele fala: Teu, Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Riquezas e honras vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, nós te damos graças e louvaremos o teu glorioso nome. Essa é a consciência espiritual. Essa consciência com os nossos problemas materiais. Essa é a consciência que nós temos que ter. A hora que vem uma dificuldade e você é mandado embora do teu trabalho. Vem uma luta e você perde as tuas aplicações. Eu fico pensando agora, nós estamos vivendo uma era de Pix, né? Ontem nós estávamos lá na cidade, como é que fala aqui? Lá no centro, lá em São Paulo, nós estávamos lá e o Bispo Maurício estava vendo mais alguns investimentos aqui para fazer na nossa igreja aqui, né? E estava vendo lá, né, uns negócios, a gente gosta, né? Pode falar aqui, tá? Pode. Uma iluminação, uns estrobo. Estrobo é das coisas antigas, né? Uns movie light lá, uns P2, como é que o cara chamou? Double face lá. Um negócio lá, moderno. Né? Bom, a gente estava lá. E eu fiquei olhando, pensando. Não, tem Pix, passa Pix, não sei o quê. Tá. Quem é que passa Pix aqui? Quem tem Pix aqui? Quem tem Pix aqui? Eu vou dar o meu número para vocês também depois. Todo mundo tem Pix. Quem usa dinheiro? Daí você vê na internet, olha, essa semana eu recebi o troco em moedas de papel, como os neandertais faziam antigamente. Olha, eu recebi um dinheiro lá, né? Eu peguei uma moeda, como se cunhava na era primitiva. Irmão, a nova era está aí. A nova ordem mundial está aí. O final dos tempos está aí. Já imaginou se a internet do mundo cai? E vai cair. Amanhã, depois de amanhã. Daí você vai chegar no posto de gasolina e vai falar para o dono lá: ô, abastece aí. Ô, senhor, vai pagar que jeito? No cartão. Ó, a maquininha está fora do ar. Você vai na padaria comprar um pãozinho quentinho que a gente comeu hoje de manhã lá. Ô, quanto que é? Ô, não está funcionando a internet. Não vai comprar e não vai vender. Daí você abre o teu aplicativo daquela corretora de aplicação de bolsa de valores. Você vê as tuas ações lá e você quer ver o saldo, e você fica lá. Mas cadê meu dinheiro? E nós nos preocupamos demais com os nossos bens materiais. Nós ficamos preocupados e a nossa mente fica desequilibrada. Jó, ele escutou todas aquelas notícias ali. Chegou lá e perdeu bois, perdeu jumento, perdeu ovelha, perdeu camelo, perdeu pasto, perdeu os empregados. E como que ele ficou? Em segundo lugar, nós temos que ter a mente sã ao passar por problemas, mesmo que sejam problemas com a sua família, mesmo que seja a morte, a separação por um momento. As famílias enlutadas nesses dias foram muitas. É lógico que a dor da separação vem e dói.
Eu cuido lá na nossa igreja, eu cuido de um grupo de homens lá. Nós temos toda segunda-feira, a gente tem reunião com 10 homens. E esse grupo tem se reunido já há quase 3 anos, né? Mais ou menos. E a gente vai ministrando. E teve um homem que eu sentava na igreja, eu sempre ali onde o pastor Henrique senta, eu sento ali, minha esposa. E ele sentava sempre atrás da gente. E ele sempre estava comigo. E ele me deu algumas lembranças, ele gostava de me dar presente. E ele foi o único da nossa comunidade que faleceu. E aquela dor veio no meu coração. E teve um dia que eu estava sozinho em casa lá. Estava tomando um café. E eu desabei a chorar, sozinho. Minha esposa estava trabalhando e eu chorei. Jó, ele teve a mesma situação. No versículo 18, ele fala assim, capítulo 1, versículo 18. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam no banquete comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas. Fala o versículo 2. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Eu não sei que idade tinham esses filhos, mas o filho mais velho recebeu os irmãos, e eles estavam todos comendo o banquete. Ali, a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar, talvez estivessem casados, alguns casados, outros mais velhos, talvez os sobrinhos já estavam ali em volta da mesa, e veio um vento e demoliu a casa, caiu e matou todos aqueles filhos. Na hierarquia da vida, na ordem da vida, um pai enterrar um filho é muito difícil, é muito doloroso. Quando nós enterramos os nossos pais, meus pais são vivos ainda, graças a Deus, mas nós perdemos aí a nossa sogra, minha cunhada está aqui também, e eu tive nos últimos momentos dela, eu que fiquei fazendo massagem cardíaca nela, é muito doloroso. Mas Jó, ele entendeu, ele sabia aquele momento doloroso. Ali no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o versículo 18, Jó conhecia esse princípio espiritual. E é um princípio que nós temos esquecido. Deem graças de vez em quando. Deem graças todo domingo às 10 da manhã. Não? Deem graças porque tem um pregador, cabelos brancos, bonitão. Bispo Maurício que eu estou falando, gente. Deem graças quando? Não. Vocês não estão lendo direito. Põe no telão aí, irmã. Está no telão? Vocês estão lendo? O que está escrito aí? Ah! Quantos filhos de Jó morreram? Quantos? Os 10, todos. E o que Jó fez? Ele tinha a mente equilibrada. Irmão, é difícil? É lógico que é difícil, eu não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que nós temos poder. Nós temos o espírito de moderação. Nós temos o espírito de amor. Nós temos uma condição espiritual diferenciada. Jó, ele teve a mente sã em terceiro lugar, ao passar por problemas na sua saúde.
Irmão, se você tiver a liberdade, olha aí na nuca da pessoa que está ao telhado, ao teu lado, tem uma plaquinha na nuca dela, tem prazo de validade. Dá uma olhada aí. Vê se tem a plaquinha. Vê o prazo de validade dela aí. A tua carne tem prazo de validade. A nossa carne vai perecer, irmão. Nós reformamos a nossa garagem lá, te contei, né? Nós reformamos. E daí, reforma, poeira, aquele negócio todo. E eu ia atender meus pacientes lá, entrava, eu tirava o sapato e entrava de meia. E teve um dia lá que eu estava descalço, eu estava sem meia. E eu não gosto do meu pé, mania. E eu fico olhando o pé dos outros. Já olhei o pé da irmã ali que estava cantando louvor, já fiquei olhando lá, né? Fico olhando, ontem o bispo Maurício estava lá no sofá, lá, estava olhando o pé dele, vendo as unhas tortas dele lá. Mania. Só que o que eu fiz? Eu sentei na cadeira, e eu coloquei meu joelho para trás assim. E daí fiquei forçando. E fui atender um paciente, atendi outro paciente, atendi o outro. O dia inteiro atendendo. E entrava e colocava. O que aconteceu no outro dia? Esse joelho aqui inchou. Ficou inchado. E eu falei assim, rapaz, o que aconteceu? Acordei de manhã no outro dia, o joelho doendo. Sabe o que é isso? Prazo de validade. Já não tenho mais os meus 18 anos de idade, barriga de tanquinho. Eu era faixa marrom de karatê, andava de skate, andava de bicicross. E olha o estado que eu estou hoje aqui. Irmão, não como, eu não janto. Eu não janto, eu tomo um lanche 5 horas da tarde, tomo um chazinho à noite que a gente toma toda noite. E olha o meu estado, imagina se eu jantasse. 97 quilos de pura unção, amém. Às vezes a gente fica olhando para o nosso corpo, e nós ficamos preocupados com a nossa vida, nós ficamos preocupados com o nosso problema de saúde. Jó capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre cinzas. Sabe como que Jó estava? Tecnicamente, na Bíblia, na Septuaginta, que é a primeira Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, ele fala assim, que ele estava com uma úlcera fétida. Ele fala, o autor, ele fala assim que a comparação que Jó tinha é como se ele estivesse com refluxo biliar. Alguém já teve refluxo aqui? Sabe quando você come e depois a comida volta na sua boca? E fica aquele gosto amargo? Sabe quando você vomita e vem aquele cheiro do vômito? Quem gosta disso? Levanta a mão. Esse era o cheiro de Jó. Esse era o cheiro que ele estava. Ele estava com tumores em todo o seu corpo, com úlceras, e ele pegava cacos de louça, de telha, e ele ficava raspando para tentar aliviar a sua dor, a sua coceira. Só que não era uma coceirinha, daquela coceirinha de formiguinha, né? Você fica coçando ali, ai, até gostoso, a hora que você leva uma picadinha de formiga e você fica coçando. Era no corpo inteiro, na cabeça, atrás das orelhas, entre os dedos, era na virilha, era nas costas.
e ele ficava o dia inteiro atormentado com essa aflição. Ele tinha tudo de ruim no seu corpo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Sem mais, ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 16 e versículo 18, na NVI, ela fala assim: o próprio Espírito testemunha do nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Tem certeza? Se somos filhos, então somos herdeiros. Quem é herdeiro aqui? Amém. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Daí vem a leitura. Se de fato você é filho de Deus, você é cordeiro de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Daí tem outra conjunção aqui. Para quê? Então, se de fato você participa do sofrimento de Cristo, para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 16 até o 18, é o que eu li. Esse princípio tem que estar na nossa vida. Você tem problemas na tua saúde. Tem prazo de validade o teu corpo. Só que se você entender essa condição como sendo espiritual, você vai manifestar a glória de Deus. Você vai manifestar o poder de Deus. Jó entendia esse princípio espiritual. Eu vou falar o porquê depois. E em último lugar, nós precisamos ter a mente sã, termos equilíbrio, ao passarmos por calúnias, ao encontrarmos falsos amigos, ou mesmo amigos sem noção. Tinham 3 pessoas que se aproximaram de Jó, capítulo 2, versículo 11. Eliafaz, Bildade e Zofar. Eles souberam todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram de encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó. Só que quando eles chegaram perto, eles viram um monte de carne purulenta, fétida. Eles viram um homem totalmente deformado, e eles não reconheceram a Jó. Eles olharam para Jó e falaram assim: meu, quem é esse cara? Eles ficaram ali alguns dias sentados do lado de Jó, sem falar palavra alguma. Só que daí, o que começa a acontecer? As deduções. O que começa a acontecer? As pessoas começam a achar algumas coisas, a ouvir uma voz que não é a voz de Deus. Elas começam a achar que aquele momento havia alguma coisa de errada. Daí eles começam. Do capítulo 3 até o capítulo 31, a gente pode ler? Não, é melhor não, né? Capítulo 3 até o 31 ia dar meia hora de leitura aqui. Depois você lê. Eles começam a falar: Jó, você está em pecado. Jó, o que você fez de errado? Você está passando tudo isso, você perdeu os teus bens, perdeu a tua casa, perdeu os teus amigos, perdeu os teus empregados. O que está acontecendo? Confessa o teu pecado. E sabe o que Jó fazia? Jó se justificava. Quem que é o nosso justificador? É Jesus Cristo. Mas daí a gente sempre tem uma justificativa e a gente sempre aponta o erro do outro. Não, mas se não fosse por você, igual a gente fez no carro lá, né?
eu tinha que sair de casa sexta-feira, 5 da manhã, 4 da manhã. Daí, eu coloquei o relógio para despertar. A minha esposa tinha que ligar para minha cunhada. E eu tinha que sair. Só que daí, minha esposa não ligou para minha cunhada. Daí minha cunhada falou, não, mas a culpa é tua que você não me ligou. Daí, eu falei assim, não, mas a culpa não é minha, porque eu não fiquei sabendo que eu tinha que ligar. Não, eu tinha... E a gente fica nessa triangulação, sempre jogando um na culpa do outro. E simplesmente nós acordamos, atrasamos 15 minutinhos lá e viemos embora. E às vezes a gente fica nessa, achando, tentando achar alguma coisa errada, tentando achar uma justificativa. Não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Não, mas eu fiz aquilo porque você fez isso. Não, mas eu fiz... Está amarrado. Nós temos que entender que Deus, Ele não aceita as justificativas. Só que daí aparece um quarto amigo. O quarto amigo de Jó, capítulo 32 até o capítulo 37. Eliú, o quarto amigo de Jó. Esse homem aparece. E ele começa a falar, pessoal, eu sou o mais novo de vocês. Eu estava escutando tudo que vocês estavam falando aí. Só que tem uma coisa que vocês esqueceram. A ação da grandiosidade, do poder, da magnitude de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não falou que serve a Deus? Quem é que falou que serve a Deus aqui mesmo? Quem falou que é filho de Deus aqui? Ah, e Deus opera na tua vida quantos por cento? Não tem resposta? Quantos por cento? Verdade. Verdade. Aquele amigo Eliú, é uma revelação. Ele sabia, ele revelou ali naquele momento, o poder de Deus, a ação de Deus. Ele falou da grandiosidade de Deus. E ali ele entende, o sofrimento nem sempre é um castigo pelo pecado. Fala para o teu irmão aí, aquilo que você está sofrendo nem sempre é consequência do teu pecado. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. A vontade de Deus, ela impera sobre nós. Eu não estou falando que nós somos robôs aqui, né? Mas nós temos a soberania de Deus sobre nós. Aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, que são consequências das minhas escolhas, está dentro da vontade de Deus. Deus tem um caminho, Deus tem uma proposta para nós. E nós muitas vezes ficamos desviando da rota. Deus vai tentando aprumar, Deus vai tentando trazer. E às vezes vem uma situação, Deus vai arrumando, Deus vai fazendo outra coisa. Deus precisava mostrar para Jó. E nós precisamos ter a mente equilibrada, aprendendo a conhecer e reconhecer a voz de Deus. Capítulo 38, versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 1. O que fala aí? Jó respondeu, Deus respondeu a Jó. Quando? Quando estava tudo bem. Estava tudo em ordem. Tudo tranquilo. É? Como é que Deus respondeu para Jó? Jó estava lá nas Bahamas, irmãos. No iate.
tomando, como é que chama aqueles drinks lá, famoso? Ah, conhece, hein? Meu Deus. Rabo de gato, ele está falando aqui, irmão. Jó estava no meio daquela luta, no meio daquela prova, daquela dificuldade, perdeu bens, perdeu família, perdeu amigos, estava sendo julgado, a sua saúde estava uma lástima. No meio da tempestade, vem a voz de Deus. E essa é a maior dificuldade do ser humano. Porque Deus começa a falar com você. Deus começa a te estimular. Deus começa a te dar direção. E você faz o quê? Ai, mas essa coceira não passa. E Deus falando, vai para lá. Ai, mas aqui essa dor no meu joelho. Não faz assim. Ai, mas a minha família agora, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Meu amigo. E Deus vai falando com você no meio da tempestade, no meio da tua luta, no meio da tua prova. Você tem que aprender a reconhecer a voz de Deus. Ele fala conosco. Eu não vou falar aqui todos os textos, mas do capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 3, Deus responde a Jó fazendo perguntas. Do capítulo 4 até o capítulo 11, ele fala do processo da criação. Do 12 até o 24, ele fala da autoridade que Deus tem. Do 25 ao 41, ele fala da soberania de Deus. Tipo assim, ô Jó, escuta aqui. Onde que você estava quando eu estava lá criando o universo? Ô Jó, fala para mim. Os monstros do mar que eu estava criando, onde é que você estava? Ô Jó, quando eu coloquei as estrelas no céu lá, o que você estava fazendo, Jó? Rapaz, quem é você, amigo? Quem é você para ficar me questionando? E nós fazemos isso nos dias de hoje. Nós ficamos lamentando, chorando, nós ficamos reclamando, nós ficamos tendo uma má postura, porque nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 11, versículo 33, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem somos nós diante da soberania de Deus? Quem somos nós para questionar se nós perdemos algumas coisinhas materiais? Quem somos nós para questionarmos a nossa saúde? Quem somos nós para ficarmos questionando da nossa casa e da nossa família? Quem somos nós? Não somos nada diante da soberania de Deus. Daí Jó cai em si. E eu quero encerrar. Jó 42. Versículo 1 e versículo 2. Jó 42. Versículo 1. Então, Jó respondeu ao Senhor. Versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esta palavra planos, no hebraico, ela significa ideia, propósito.
Nós não somos aqui uma igreja relevante com propósito. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. E esta palavra frustrado no hebraico significa interrompido. Você já viu um trator passando por cima de um negócio de demolição? Já viu? O trator vai e vai passando tudo e vai quebrando tudo. Daí o concretinho está lá, não, seu trator, não passa aqui não. O que o trator fala? Dá licença. Deus é assim. Os planos de Deus não podem ser interrompidos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem uma linha para a nossa vida. Qual que é a linha que Deus tem? Apocalipse 2:10. Ser fiel. Quando? Até a morte. Você está entendendo? Se vier a doença e você for diagnosticado para morrer, o que você vai fazer? Se vier a dificuldade, o que você vai fazer? Se você chegar amanhã na empresa onde você trabalha, você é dono da empresa, e vem lá uma carta de falência, uma carta de demissão, e você perde tudo. A internet caiu. Não tem internet, não tem mais dinheiro na conta, você não tinha reserva nenhuma, não dá para abastecer o carro. Não sei se teve aquela loucura aqui quando acabou os combustíveis. Eu fiquei na fila de combustível lá 20 minutos lá para colocar 20 litros. Aquela loucura toda. Não tem combustível, acabou o combustível. Os caminhoneiros pararam. E o que você tem que fazer? Se você guardar isso, irmão, se você entender isso na tua vida, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode ser interrompida nenhuma ideia, nenhum propósito de Deus na tua vida. O diabo pode vir, ele pode pedir para te peneirar, ele pode tentar colocar a mão, mas o propósito de Deus vai continuar. Pode perder família, pode perder saúde, pode perder os bens, pode perder os amigos, mas o propósito de Deus vai continuar na tua vida. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Tem alguns minutos aqui ainda. Feche os teus olhos. Eu quero que você olhe para a tua vida. O que você está passando? O que você está vivendo? Quais são as tuas lutas, as tuas dificuldades? Que estágio de Jó você está vivendo? Que estágio de Jó você está? Você está com dificuldade dos bens materiais? Você está com dificuldade na tua saúde? Você está com dificuldade com os teus amigos? Qual situação você está passando? Eu quero que você entenda e você fale esse versículo para você. Você vai tomar posse desse versículo. Eu quero que você comece a falar e declarar esse versículo. Senhor, eu sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos na minha vida pode ser interrompido, pode ser frustrado. Comece a colocar.
Coloca a tua saúde, fala: Senhor, a tua saúde está na minha vida, porque o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O Senhor tem sobre minha vida, os teus planos e os teus propósitos não podem ser interrompidos. Fala com Deus. A minha vida financeira, a minha vida material, fala com Deus: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser interrompido na tua vida. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele que te dá honra, riquezas, bens e glória. Ele coloca sobre a tua vida o melhor dessa terra para você viver nesses dias. Fala com o Senhor. Abre o teu coração e coloca para Deus. Confessa que você é filho de Deus. Confessa que você é servo de Deus. Confessa essa palavra. A vontade é sua, minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Espírito de Deus. E não se frustrarão. Não se frustrarão. Eu creio, Senhor. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se você precisa de uma oração específica, quero que você saia da tua cadeira e venha aqui para o altar do Senhor. Quero que você saia com esse propósito. Você vai confessar e vai falar esta palavra: eu sei que os planos de Deus na minha vida não podem ser frustrados. Eu sei que a palavra do Senhor está na minha vida. A minha saúde será restaurada, a minha vida financeira será restaurada, porque no final da vida de Jó, Deus o tornou abençoadíssimo. Ele foi restituído. Irmão, não chegou no final da tua vida ainda. Você tem passos para dar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por esta palavra sobre nós, por esta verdade sobre nós. Deus tem mais para fazer na tua vida. Deus tem mais para fazer na tua vida. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Libera, Senhor. Os planos de libera, Deus ninguém impedirá. Quem pode te ajudar? Confessa essa palavra. Quem pode te confessa essa palavra. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Espírito Santo, Espírito Santo, toca, Senhor, toca com o teu poder agora, Senhor. Toca com o teu poder agora, Senhor. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo.
está balançando pra lá e pra cá, que está causando medo em seu coração, que está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem tem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, eu estou contigo, filho, Espírito de Deus, eu estou contigo, filho, Espírito de Deus, estou contigo, filho. eu quero deixar uma última palavra. Essa palavra Deus colocou na minha vida, para minha casa, para minha família. E vocês são minha família. Essa igreja é minha família, irmão. Essa igreja é minha família. Eu estava orando e eu tenho colocado as minhas filhas no altar do Senhor. Eu tenho colocado a minha casa diante do Senhor, o meu ministério, o meu trabalho. E a palavra que Deus me deu foi muito clara, muito específica. E aquilo que nós estávamos conversando ali, que às vezes salta aos olhos, ela pula. Abacuque capítulo 3, versículo 13. O Senhor fala assim: saístes para salvar o teu povo e libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, desnudaste a cabeça aos pés. É tempo de salvação. Nós seremos salvos, salvos na nossa casa, salvos na nossa saúde, salvos na nossa vida financeira, salvo nos nossos bens materiais. Nós seremos salvos. A nossa alma será salva. O tempo para esta igreja é tempo de salvação. Tempo de salvação. Deus vai trazer a salvação, tirar a dor, tirar as coisas malignas, tirar o peso, tirar aquilo que é mal e trazer a graça salvífica de Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele nos deu um reino. Nós reinaremos em vida com Cristo Jesus, até a volta de Jesus Cristo. Nós seremos achados fiéis, e Jesus vai colocar uma coroa nas nossas cabeças. Essa coroa que o Senhor vai colocar nas nossas cabeças, sabe o que fala Apocalipse? Nós pegaremos a nossa coroa e nós rolaremos aos pés de Jesus Cristo. A coroa que Ele tem para vocês é grande. A coroa que ela tem para esta igreja é grande. E nós vamos glorificar, exaltar o nome daquele que é Senhor e soberano sobre todas as situações. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Oh glória, aplauda o Senhor. Aplauda mais forte. Glória a Deus. Nada fugiu do controle. Nada fugiu do controle. Está tudo nas mãos dele. Amém ou não? Está tudo sob. Fale para alguém. Está tudo certo, irmão. Está tudo sob o controle do céu. Amém. É assim que a gente tem que andar. Em
em nome de Jesus. Que Deus te dê um restante de domingo abençoado e uma semana poderosa na presença do Pai. Amém. Levante as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, e que as ricas consolações do Espírito Santo, o nosso amigo, esteja sobre toda a igreja. Que o Senhor te abençoe, que Ele também te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Vá para uma semana de milagres. Alguém pode dizer amém ou não? Vá para uma semana de bênçãos, vá para uma semana de livramentos, vá para uma semana de cura, de resposta do céu. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja que crê, diga amém e aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Vá na paz. Te amo, Jesus. Valeu, Bispo Marcelinho. Vamos junto. Contigo, glória a Deus. Filho, eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, que está balançando pra lá e pra cá, que está causando medo em seu coração, que está causando dúvidas, cadê Jesus?